Boa noite a todos. Pessoal, então hoje a gente tem a presença do time da Tamura. Então, muitos profissionais aí estão conosco. A gente tem que aproveitar essa oportunidade, que é um momento único aí da gente tirar dúvidas diretamente com o fabricante. Então, aproveitem esse momento. E, pessoal da Tamura, eu vou ficar aqui ouvindo, assistindo, apreciando a apresentação de vocês, cutucar os alunos para que eles perguntem, para que eles participem. E fiquem à vontade, pode compartilhar aí o material de vocês, podem pegar a apresentação. E, novamente, mais uma vez, muito obrigado aí pela atenção, por vocês aceitarem esse convite. Em nome da universidade, eu agradeço aí a todos vocês. Wagner, eu, em primeiro lugar, preciso te agradecer, né, por essa oportunidade. Claro que a Tamura está junto. Aos alunos, nossos... Hoje o time aqui é composto por nossos técnicos e engenheiros, então, assim, eles vão estar fazendo a apresentação e sim, nós vamos ter abertura para dúvidas, assim, é realmente o momento para dúvidas. A apresentação que a gente vai ter hoje aqui, se alguém precisar, Wagner, nós estaremos passando para ti as apresentações. Caso Legal. alguém queira adquirir os materiais, pode pegar, né? Eu acredito que na segunda-feira, mas certo que eu envio tudo certinho. E daí, para quem quiser tá tendo material, pode só te solicitar ou você compartilha com eles, né? Mas esse material também vai estar disponível para vocês. E é isso, eu espero que aproveitem, que o pessoal tá aí hoje para isso, tá tirando um tempinho aí da sexta-feira para estar apresentando essa parte técnica, principalmente dos produtos, né? A gente vai começar com o Belchior, falando sobre média tensão. Em seguida, nós temos o Pedro, falando sobre sistemas de energia, né? Em seguida, nós temos os Gustavos, falando sobre TC e TP. E a gente encerra com o Jackson, falando sobre baixa tensão. Legal. Ok? Então, Belchi, mestre, passo a palavra para ti, querido. Então, tá bom. Boa noite, Wagner, demais acadêmicos aí da PUC, né? Me chamo Belchior, trabalho na área de vendas da Tamura há 2 anos, mas já tenho uma carreira na parte de transformadores aí há mais de 24 anos, né? A parte que eu vou apresentar para vocês, eu vou começar com um pouquinho da história da Tamura, né? E depois nós vamos falar um pouquinho dos transformadores com isolamento a seco, né? Que é basicamente um dos carros-chefes dos produtos da Tamura aqui em Santa Catarina. Só um minutinho, deixa eu compartilhar o meu material. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então tá bom. Bom, e mais uma vez também, né, em nome da Dani e da diretoria da Tamura, é um prazer estar podendo falar um pouquinho, né, da nossa fábrica, da nossa história, dos nossos produtos, né, para um grupo tão seleto, né, professor? Serão os próximos engenheiros, né, aqueles próximos que estarão especificando os produtos, indo nos laboratórios, fazendo inspeção dos produtos e muitas vezes aplicando os nossos produtos em campo, né? Então, eu vou fazer a apresentação e eu só vou pedir para vocês que as perguntas, quiserem fazer, anotarem as perguntas e nós fazermos ao final, né? Aí fica tudo certo, tá bom? Tá bom, ok. Falando um pouquinho da Tamura, tá? Às vezes esse nome soa um pouco recente na cabeça de todos vocês, tá? A Tamura é uma empresa japonesa, tá? Fundada em 1924, então ano passado completamos 100 anos de história no mundo, né? Hoje a nossa sede fica em Tóquio, no Japão, tá? O nosso presidente hoje é neto do fundador do Grupo Tamura, né? E ela basicamente começou com uma oficina para consertar rádios, né? Rádios e produtos eletrônicos, né? Ela tem muitas unidades instaladas no lado oriental do globo, né? Porém, de alguns anos para cá, ela começou a um crescimento a nível mundial, né? Espalhando suas fábricas ao redor do globo, né? Onde em 2012 ela veio para a América do Sul
e escolheu a Indussul Tamura como uma parceira. Vou explicar um pouquinho mais sobre o que eu estou comentando. Então, em 2000, quando eu falo de Tamura e falo de Indussul, a Indussul era a fábrica fundada aqui no Brasil em 1998. Então, eu vou ter que traçar um paralelo na história dessas duas empresas. A Tamura começou em 2024, perdão, 1924, como uma pequena fábrica de conserto de rádios, e depois, hoje, é fabricante de produtos eletrônicos. E a Indussul, ela é uma empresa que surgiu da sociedade de dois alunos de engenharia elétrica aqui da FURB, de Blumenau, Santa Catarina, que chegaram, né, e falaram assim, poxa, vamos empreender, né? Um era mais técnico, o outro mais comercial, e criaram, sim, a Indussul Transformadores, tá? A empresa foi crescendo, né, fabricando basicamente transformadores de baixa tensão, e chegou em 2005, por meados de 2005, a unidade de Santa Catarina, né, ela não comportava mais o volume de produção da carteira de pedidos nessa unidade. E eles falaram o seguinte, poxa, preciso atender a demanda de mercado. Para onde que eu vou? Né? Começaram a fazer uma pesquisa por várias cidades e estados no Brasil, e identificaram em Santa Rita do Sapucaí, né? Hoje vocês conhecem bem, conhecido como Vale da Eletrônica e de Minas Gerais, né? É uma região muito próspera, né? Com capital humano, né? Também condizente para a produção de equipamentos, e eles se instalaram ali a nossa primeira filial em 2006. Começamos daí basicamente em 1998, fabricando os transformadores em Santa Catarina, 2006 em Minas Gerais, e daí em 2006 a gente fez uma separação, transformadores de média tensão em Santa Catarina, e 2006 em Minas Gerais, transformadores de baixa tensão, e depois TCs e TPs, né? Em 2012 foi quando eu comentei com vocês que a Tamura Corporation, ela querendo expandir seus negócios o lado oriental ocidental do globo, ela veio para o Brasil, e ela veio procurar uma fábrica com os mesmos pilares, né, de trabalho que ela tinha no Japão. E ela identificou na Indussul um parceiro muito forte. 2012, ela comprou 50% do capital, né? E fez essa sociedade, né? Fez uma joint venture. E vendo que o negócio estava dando certo, em 2014, comprou 100% do capital da Indussul, aqui no Brasil. Claro que a marca Indussul ainda tinha naquela época, né, uma certa relevância. Muitas pessoas conheciam a Indussul, né, como fabricante de transformador. O que aconteceu? Como toda empresa e toda estratégia de marketing, a Tamura foi entrando, e devagarinho o nome Indussul foi sumindo, e hoje nós somos basicamente Tamura Brasil. Mostrando para vocês um pouquinho dos nossos números globais, tá? Eu não vou entrar aqui muito no detalhe, não é a nossa expectativa com isso, né? Mas vocês vejam que, primeiro, a forma de apresentação do globo, né? É uma forma como os japoneses enxergam o mundo. O Japão, né? No centro do globo, no centro do universo, do globo terrestre, né? E as suas fábricas espalhadas pelos 5 continentes. No total, hoje, no mercado das Américas, nós representamos aí cerca de 55 milhões de dólares. Temos aí esses números estão um pouco defasados, porque a gente ainda não fechou o balanço de 2024, tá? Mas aproximadamente ali 580 funcionários, mas já ultrapassamos esse número. Hoje, só as unidades do Brasil já ultrapassam os 800 colaboradores. E aqui também eu gosto de frisar todos os produtos, né, que a Tamura comercializa pelo mundo, né? Ou seja, componentes eletrônicos, todos os produtos químicos utilizados na fabricação das placas eletrônicas, né? Equipamentos aí para sistemas eletrônicos e sistemas de FA. Tamura no Brasil, né?
Hoje nós estamos localizados em dois estados, né? Santa Catarina, a nossa matriz, Minas Gerais, a nossa primeira filial, né? Santa Catarina, nós temos uma planta hoje de aproximadamente 3.000 metros quadrados. Essa planta está sendo duplicada, tá? Estamos construindo atrás desse galpão um outro galpão com 3.000 metros quadrados, tá? Onde depois no final eu vou dar um spoiler para vocês, né? Então, onde basicamente fabricamos aqui em Santa Catarina transformadores e reatores de média tensão. Em Minas Gerais, em Santa Rita, nós temos uma planta hoje de 6.500 metros quadrados, com aproximadamente 360 colaboradores. Porém, há cerca de 10, 12 meses atrás, a Tamura comprou uma planta, uma nova planta, uma segunda planta em Santa Rita do Sapucaí, com mais de 12.000 metros de área construída. Então, são mais de 60.000 metros quadrados de terreno, mas de área construída 12.000 metros quadrados, onde basicamente a gente vai fabricar lá, ampliar a nossa linha de TCs e TPs e também melhorar a nossa e aumentar a nossa fabricação dos nossos cubículos e painéis do nosso mercado de sistemas de energia, que mais tarde o meu amigo Pedro vai falar um pouquinho melhor para vocês. Um pouquinho das imagens internas das nossas fábricas, né? Então, mais à esquerda, nossa planta de Santa Rita do Sapucaí, né? Em Santa Rita do Sapucaí, por ser produtos de menor tamanho, né? Transformadores de comando e transformadores de baixa tensão, ela se caracteriza por uma linha mais automatizada, né? Em Santa Catarina, por ser produtos de média tensão e produtos de maior porte, produtos aí na faixa de 10, 15 toneladas, né, dependendo do transformador, nós temos uma linha um pouco mais artesanal, né? Mas hoje nós estamos com uma capacidade produtiva de 100 transformadores mês nessa unidade de Santa Catarina. Falando rapidamente do nosso portfólio, aqui também, professor, eu não vou entrar num detalhe, porque depois meus colegas eles vão falar ponto a ponto de cada produto, né? Mas os produtos mais à esquerda, de baixa tensão, fabricados na linha de Minas Gerais, então são transformadores de comando, potência, alto tráfego de partida, IT médico, TCs e TPs. Mais ao centro, a linha de média tensão, né? Que são os transformadores de potência, transformadores para inversores de frequência, né? E aqui mais à direita, nossos painéis e cubículos, né? De baixa e média tensão, que fazem parte do nosso pilar de sistemas de energia. Agora a gente vai entrar, né? Agora onde a minha parte, né? Que são transformadores a seco, que a Tamura nominou elas como Residry, né? São transformadores, elevadores ou rebaixadores ou isoladores de tensão, né? Que através do princípio eletromagnético transformam a tensão que vem da concessionária para níveis de tensão para uso interno, né? Professor, também acho que não precisa entrar no detalhe do princípio de funcionamento do transformador, né? Eu acho que todos já é um público mais seleto, já conhece sobre Sim, os princípios do transformador, né? sim, exatamente. Só para mostrar para vocês um pouquinho do que nós fabricamos aqui na unidade de Santa Catarina, tá? Aqui mais à esquerda, o transformador Residry. Esse é o transformador típico que nós temos nas indústrias, nos hospitais, shopping center, ou seja, aí a concessionária CEMIG, né, manda a energia nos postes, né, naqueles 3 fios lá em cima, normalmente em 13,8 kV, né? Essa tensão chega aqui nos terminais de média tensão e é rebaixado para níveis de 220, 127, ou no nível da indústria 380, 220 ou 440 volts, tá? Transformadores multipulsos, seja ele no sistema VPI ou encapsulado, a gente não vai entrar nesse momento, nesse detalhe, porque são transformadores para uma finalidade muito específica, que são para alimentar inversores de média tensão. Hoje vocês conhecem os inversores de frequência para comandar ou até fazer partida de motores, né, de baixa tensão. Quando nós partimos para motores maiores,
motores aí na faixa de 2.2 kV, 4.16 kV, 6.6 kV, aí motores aí na faixa de 1.000 cavalos, 3.000 cavalos, 10.000 cavalos. Não dá para partir esses caras partida direta, né? Tu também não tens uma chave compensadora para esses níveis de tensão. O que que existe hoje no mercado? Existem os inversores de frequência de média tensão, porém, tu também não tens IGBTs das pontes retificadoras em média tensão. Qual foi a solução que os engenheiros encontraram? É dividir essas pontes retificadoras em várias pontes, né, de tensões de baixa tensão e fazer a alimentação dessa eletrônica para que depois faça toda a parte de comando do motor. Então, o que acontece? Hoje, como a potência dos motores estão cada dia maiores, a solução que fabricantes como Rocco, ABB, Siemens possuem precisa que sejam feitos os transformadores em VPI, são impregnados em verniz, né? E é desse formato aqui. Aqui, esse cara aqui, cada polozinho desse aqui, ó, ele representa um pulso. Nós podemos fazer transformadores desde 6 pulsos até 74 pulsos, foi o maior que nós já fizemos. Existe também a forma de fazer encapsulado, né? Só que encapsulado, tu fica limitado pelo tamanho da bobina, né? Então, nesse caso aqui, ele é um transformador de 18 pulsos. Cada pulso, né, é uma divisão dessa bobina aqui. Então, você imagina, se aqui nós temos 18 pulsos com 3 ramificações, você imagina o tamanho desse transformador se tivesse 24, 36, 48 pulsos, né? Ele ficaria aí com um tamanho acima de 10, 15 metros de altura e também completamente inviável. Reatores e indutores também de média tensão, que tem uma aplicação das mais diversas, desde inversores de frequência até unidades solares ou unidades de aerogeradores, tudo isso para aumentar o número de reativo ou indutivo no sistema de geração. Aqui eu só queria trazer uma parte da história, professor, porque o que acontece? Hoje, quando se fala de transformador, tu enxerga hoje vários nomes de pessoas conhecidas na história da eletricidade, né, como Faraday, Pavel, Goulart, né, Westinghouse, mas hoje, o Tesla, né? Mas hoje, quando tu fala assim, pensa assim, poxa, quem inventou o transformador, né? Não se tem hoje um padrinho específico dizendo assim, não, esse cara aqui foi o cara que inventou o transformador. Não, tu tens uma associação de vários pesquisadores, né, que ao longo da história, né, foram dando sua contribuição, né, para até que a gente chegasse nesse princípio da transformação da energia através do princípio da indução eletromagnética. Tá? Mas então o que eu gostaria de dizer com essa slide aqui é que eu não posso nominar exatamente a criação do transformador a um cara só, mas sim a vários pesquisadores juntos. Então nós vamos falar agora sobre as partes construtivas do transformador a seco. Tá? Um transformador hoje ele é formado basicamente de núcleo ferromagnético, enrolamentos de alta e baixa tensão, comutador de TAPs ou derivações e seus acessórios. Bom, falando do núcleo ferromagnético, o que é o núcleo ferromagnético? Bom, como o transformador, toda a parte de transferência de energia de uma bobina para outra não se dá através de meio físico, e sim através do meio eletromagnético. O núcleo ferromagnético ele existe justamente para concentrar o fluxo magnético numa área menor e para que tu tenha menos perdas causadas agora me faltou a palavra, mas pela disseminação do fluxo magnético. Então, o núcleo ajuda com que você concentre esse fluxo numa área menor, fazendo com que tu tenha menos perda magnética dos equipamentos.
Esse núcleo é constituído de chapa de aço silício, tá? Chapa de aço silício, ela existe de dois tipos. Ela existe a GO, que é grão orientado, e a GNO, que é grão não orientado. Qual é a diferença entre as duas? É a questão do... Quando você tem o grão orientado, ela recebe um tratamento químico que orienta os grãos do silício, e tu faz com que o fluxo magnético corra pela chapa de uma forma mais linear. Quando você tem uma GNO, ela não recebe esse tratamento químico, então o fluxo magnético ele não flui de uma forma mais tão limpa quanto da chapa GO. Então, o que acontece? Claro que a GO ela tem uma perda menor, né? Porém, ela tem um custo maior quando comparada com a chapa GNO. Ah, ela é cortada em vários tamanhos diferentes, percebam aqui no desenho, que ela faz quase que um formato cilíndrico, justamente para receber a bobina, vocês vão ver no próximo slide, que a bobina é cilíndrica, para dar um formato anatômico e diminuir o tamanho do transformador, e ela é montada num estilo de montagem step-lap, né, que também faz com que diminua as perdas. E aqui também, ó, na junção das culatras, tanto inferior quanto superiores, o corte que é feito a 45 graus. Por quê? Porque pesquisadores também, ao longo do tempo, verificaram que você fazendo o corte da chapa a 45 graus, além de facilitar a montagem mecânica do núcleo, você tem uma perda magnética menor quando você faz o empilhamento com uma chapa E ou uma chapa I. E ao final também tu pode ter o quê? Tu pode ter um núcleo do tipo envolvido ou envolvente. Envolvido é quando o núcleo envolve as bobinas, o envolvente é quando as bobinas envolvem o núcleo ferromagnético. Qual é a diferença deles? Se eu tivesse aqui, por exemplo, aqui é um núcleo de um transformador trifásico. Se eu tivesse o núcleo envolvido, eu teria mais duas colunas aqui por fora, para que o fluxo magnético corresse ainda por volta dessas cinco colunas aqui. Qual é a grande diferença dos dois? Tu vai ter uma perda menor, tu pode até ter uma perda menor. Porém, tu tens um custo maior, porque uma das coisas que mais que pesam mais na concepção de custo de um transformador é o preço do quilo da chapa de aço silício. Bobinas de alta e baixa tensão. Então, basicamente, são duas bobinas que elas são projetadas conforme a necessidade da aplicação ou do cliente, né? Então, a bobina num transformador a seco do tipo Resi-Dry, tá? Dependendo da tensão que ela precisa receber, o projetista faz o projeto, monta-se uma bobina em panquecas, tá? Ela monta a bobina em panqueca e depois o que acontece? Como ela não, o único meio isolante e refrigerante de um transformador a seco é a resina e o ar que circula sobre ela, né? Você precisa colocar um molde interno, um molde externo, encapsular ela com resina, né? Para que ele vire esse bloco aqui maciço, né? E não ofereça risco de choque elétrico para quem possa encostar nela. O princípio do transformador Resi-Dry que a Tamura faz é um processo de encapsulamento a vácuo, né? Então, tu faz toda a bobina, coloca o molde interno e externo e faz o encapsulamento a vácuo para que tenha o mínimo de descargas parciais dentro aqui da bobina, né? Ou seja, espaçamentos de ar para que essa bobina não venha queimar. Só para vocês terem uma ideia, se a gente fazer a bobina, a gente faz a bobina e depois a gente testa ela. Se por um acaso der fuga de tensão num teste de aplicada, de resistência ou até de relação de transformação, todo esse grupo aqui ele é descartado, né? E não tem como, ele vira um bloco maciço, né? E a gente tem que pagar para uma empresa de gestão ambiental para descartar essa bobina. Já a baixa tensão, ela não tem todos esses riscos, né? Então, se a gente fizer uma bobina de baixa tensão até a classe de 1.1 kV, não há necessidade de nós fazermos o encapsulamento com a vácuo com resina epóxi. Basta fazer
e aqui na baixa tensão, me perdoem, né? A bobina é feita com chapa de alumínio, tá? Do tamanho da bobina, onde, dependendo pelo cálculo do projetista, ele calcula, eu vou dar 10, 15, 30 espiras, é colocado um isolamento entre camadas aqui, para não ter uma fuga entre espiras, né? E depois que a gente faz essa parte aqui, ela fica pronta já para montagem do transformador. Ô, Belchior, essa parte do alumínio, sempre foi alumínio ou antes era cobre? Como que... Fala um pouquinho disso aí. Ah, claro. Bom, o que acontece? Desde da surgimento dos transformadores, né, o pessoal foi buscando materiais eletromagneticamente com melhor performance, né? Então, acredito eu, 30 anos atrás, o condutor mais utilizado era o cobre, né? O cobre, todo mundo sabe que na tabela, né, de condutividade tá lá, figura entre os primeiros colocados, né? Porém, com a disseminação, né, e o aumento da produção não só de transformadores, mas de produtos eletromagnéticos, né? Seja motores elétricos, transformadores, geradores, né? Tu tens hoje, basicamente, no mundo, poucos países produtores de cobre, né? Então, o cobre se tornou um produto extremamente caro, né? Na busca por aumentar a competitividade comercial, volto a dizer, né, a importância da pesquisa, né? O pessoal começou a fazer pesquisa por outros materiais que atendessem também tecnicamente esse tipo de aplicação. E o pessoal encontrou no alumínio um produto que eletricamente vem na tabela de condutividade logo abaixo do cobre, né? E eu não vou dizer infinitamente mais barato, mas muito mais barato que o cobre. é, as características mecânicas dele que possuem algumas questões, quando comparado com o cobre, um pouco inferior, mas eletricamente nós conseguimos compensar essa perda da condutividade do alumínio quando comparado com o cobre, né, no próprio projeto. E se por um acaso o cliente disser o seguinte, olha, eu tenho um transformador de 500 kVA com 10 mil watts, 10 quilowatts de perda total em cobre. Ah, mas eu faço o meu projeto padrão, né? E o meu tem 12 quilowatts de perda total em alumínio. Aí o cliente fala assim: não, mas eu quero que as perdas totais, por causa do rendimento, meu custo de energia, cheguem em 10 quilowatts. O meu time de projeto consegue, mesmo utilizando alumínio, trazer esse transformador ao nível de perda igual àquele que o cliente solicita. O que vai acontecer? Eu vou usar um pouco mais de material, né? Mas tecnicamente ele vai chegar no nível de perda do transformador. Então, assim, hoje vocês podem notar que 99%, vou dizer, afirmar com 100% dos fabricantes nacionais e internacionais utilizam como primeiro material o alumínio, como produto principal, e o cobre, ele só é utilizado caso seja uma exigência do cliente, tá? Então, o alumínio hoje, só para vocês terem ideia, é um produto natural, natural não, é um produto nacional, né? Hoje nós temos aqui algumas jazidas de alumínio e algumas mineradoras aqui no Brasil que produzem e fazem toda a parte de tratamento e fabricação dessas bobinas e barramentos de alumínio. Perfeito, professor? Legal, perfeito, muito obrigado. Bom, falando um pouquinho dos acessórios, tá? Então, aqui mais à esquerda, nós temos um transformador a seco em IP00, ou seja, o IP00 quando não tem um painel que possa proteger ele contra toque, poeira, né, umidade, né? Então, vejam vocês, se eu não colocar nenhum painel aqui de proteção,
se o eletricista colocar a mão nesses terminais aqui, ele vai tomar um choque, tá? Mas quais são os acessórios normais que você tem num transformador a seco, né? Controlador de temperatura, esses caras aqui, ó, tá? Esse cara aqui ainda um controlador especial, porque além de ele fazer o controle de temperatura das 3 bobinas do transformador, ele tem do lado dele um relé de proteção dos motoventiladores. Depois eu explico um pouquinho mais sobre os motoventiladores, tá? 4 rodas, né? Olhares de suspensão, né? Suporte para arraste, fica aqui embaixo, né? Terminais de aterramento, placa de identificação em aço inox, etiquetas de advertência e manual. O que é opcional, né? Kit de ventilação forçada, cubículo de proteção, blindagem eletrostática, buchas desconectáveis. Isso aqui é um produto que basicamente apenas a CEMIG exige, tá? De todas as concessionárias no Brasil, só a CEMIG exige, tá? Enrolamentos de cobre e calços anti-vibração. Wagner, quer fazer uma pergunta? E um aluno, o Sancler, quer fazer uma pergunta aqui. Sancler, você quer fazer diretamente ao Belchior? Pode abrir o áudio aí. Fica à vontade aí. Ok, boa noite. Boa noite. Estávamos falando sobre a utilização do alumínio para a substituição do cobre devido o valor, o custo. Já existe algum tipo de liga metálica que compense essa inferioridade do alumínio com relação ao cobre? Uma liga que... Liga metálica, porque o alumínio ele possui características inferiores ao cobre. Sim, não sim. Não foi encontrada ainda a combinação de alguma liga metálica que compense essa inferioridade? Ainda não. Não que eu tenha conhecimento e não que seja utilizado amplamente pelos fabricantes de transformadores. Hoje, basicamente, eles fazem eles fazem uma análise também, né, de valor e características técnicas desse produto, né? Entre eles, porque, por exemplo, eu poderia usar, vamos extrapolar, né? Poderia estar usando como condutor o ouro, né? Mas o ouro é infinitamente mais caro, né? Então, eles precisam avaliar essas questões técnicas e financeiras para a concepção do produto. Entre o alumínio e o cobre, eu desconheço outro tipo de matéria-prima ou liga que o substitua. Ok, obrigado. Nada. Bom, falando um pouquinho da ventilação forçada, tá? Hoje o transformador é calculado para trabalhar com temperatura máxima média de 40 graus Celsius. Todo equipamento elétrico, vocês devem saber, o que limita ele na grande parte do seu rendimento é a temperatura, né? Então, se eu submeter, por exemplo, um transformador a uma temperatura inferior a 40 graus, eu vou poder obter um rendimento técnico de potência dele muitas vezes maior do que foi projetada, né? Claro que tem os limites de norma, de questão de sobrecarga, etc. Mas se ele estiver trabalhando abaixo de 40 graus Celsius, né? O transformador, entre aspas, vai estar trabalhando mais folgado. A mesma coisa acontece se ele estiver trabalhando acima de 40 graus, né? Eu vou ter uma perda de rendimento devido às questões de temperatura. Então, uma das soluções, né, que precisa ser avaliado caso a caso, que o mercado encontrou para ter um ganho de potência do equipamento e financeiramente mais viável, é a instalação de kits de ventilação forçada que fazem com que a temperatura do transformador diminua e tu possa ter um aumento de potência em relação à potência projetada. Quando bem dimensionada, esse sistema de ventilação forçada consegue proporcionar até 25% de potência a mais em relação àquela que foi projetada. Então, muitas vezes, um transformador de 2.000 kVA pode te dar até 2.500 kVA de potência a mais em relação àquela que foi projetada. Se tu for pensar, Belchior, quanto custa um kit de ventilação forçada? 25 mil reais. Quanto custam 500 kVA no mercado? 100 mil reais, né? Ou seja, eu posso pegar
aplicar um transformador, um kit de ventilação forçada, pagar 25 mil reais a mais e ter 500 kVA a mais de potência, ao invés de comprar um transformador de 500 kVA no valor de 100 mil reais. Ok? Bom, condições normais de aplicação de um transformador, então altitude até 1.000 metros, temperatura até 40 graus, fator K, depois a gente vai abordar isso, K igual a 1, tá? Tensão maior que 3,6 kV e menor ou igual a 36 kV, baixa tensão menor ou igual a 1,1 kV. Isso é a frequência 60 Hz, ar natural, enrolamento em alumínio, né? Grau de proteção, o que é padrão? IP00, IP23. Invólucro de proteção, que é o painel que envolve ele, na cor cinza múcio ou RAL 7032. E a espessura de tinta de 80 microns. O que é a linha Residry da Tamura, né? Hoje nós fabricamos transformadores até 10.000 kVA, um fator K de 1 ou maior do que 1, né? Classe de isolamento na classe 36 kV na alta tensão e até 15 kV na baixa, nas frequências de 50 e 60 Hz e também na classe térmica ou 155 graus ou 180 graus, que é a classe CH. Pode ser instalado de forma brigada ou ao tempo e com altitudes até de 5.000 metros. Entendam vocês o seguinte, os transformadores eles são projetados com uma altitude até 1.000 metros, né? Como o meio refrigerante dele é o ar, né? Quando você submete ele a instalações acima de 1.000 metros, o que acontece quando você supera os 1.000 metros de altura ou tu vai a altitudes maiores, né? Vai subir o Himalaia, né? O ar se torna mais rarefeito, ou seja, o transformador também sente isso. Tu tem menos ar para refrigerar o equipamento. Então, o que o pessoal da engenharia faz? Ele projeta o transformador um pouco mais de abertura para a circulação de ar, para que aquele ar existente naquela altitude possa trocar o calor necessário para o transformador funcionar de forma satisfatória. Grau de proteção desde o IP00 até o IP54. Aqui eu gostaria de frisar também que é o seguinte, quanto maior o grau de proteção, né, menor são as aberturas no painel de proteção do transformador, e aí quanto menor essa abertura, menor é a troca de calor. Então o transformador se torna mais caro. Então se você comparar um transformador IP21 com IP54, tá? O transformador de mesma potência, o transformador IP54, ele é muito mais caro. Então assim, podemos fazer? Podemos fazer. Mas aí é que está o diferencial de pessoas técnicas como os senhores, que vão avaliar com critério qual o grau de proteção que eu preciso para minha aplicação. Poxa, o meu ambiente é abrigado. Será que eu preciso de um IP54? Né? Será que não pode ser um IP23? Será que não pode ser um IP21? Né? Então, quanto menor é o grau de proteção, menor vai ser o custo desse equipamento. Tá bom? Sistema de ventilação natural ou forçada, né? E a questão ambiental, que eu vou explicar um pouco mais à frente, que é a E2, C2 e F1. Aqui talvez seja um tema que vocês venham estudando, né? Que é um tema que, para mim, é um tema recente, eu acho que vem sendo tratado pelo menos nos últimos 20 anos, então, para mim, ainda é algo muito recente, que é a questão do fator de distorção harmônica nas cargas, né? Então, nós tínhamos, se nós compararmos, traçarmos um paralelo para 20 anos para trás, nós tínhamos uma presença de equipamentos eletrônicos na rede muito menor do que tem hoje. Hoje, por exemplo, os ar-condicionados são todos eletrônicos, as lâmpadas em LED são circuitos eletrônicos, som, carregadores de bateria e assim por diante. Todos esses circuitos tiritorizados, todos esses circuitos com chaveamento, né, cria esse fator harmônico, essa distorção harmônica. Que ali, conforme o desenho, ele transforma uma senoide perfeita num espectro que parece um fantasma, né? Então, o que acontece? Para o transformador, ele enxerga esse fator K
como um consumo de potência adicional e que, se não for dimensionado, se não for dimensionado, ele vai sobrecarregar o transformador e vai levar o transformador a uma redução de vida útil ou até a queima precoce do equipamento. Então, assim, senhores, hoje existem medidores, né, de fator harmônico, né? Hoje, um transformador onde não tem presença de circuito harmônico, fator K é igual a 1. Porém, hoje, a gente vem observando qualquer carga hoje industrial, tem muito inversor, tem lâmpada, tem ar-condicionado. Então, todas essas cargas criam esse nível de chaveamento e um nível de distorção. O mínimo hoje utilizado na indústria é fator K igual a 4, mas é muito comum nós encontrarmos valores de harmônica até 20, tá? Então, eu não consigo precisar agora, mas eu acredito que com fator K igual a 20, ele gere um nível de sobrecarga na casa de 30 a 40% de sobrecarga, tá? Então, tomem muito cuidado com isso. Quando especificarem os produtos, verifiquem o nível de distorção harmônica. Por quê? Porque, vamos lá, tu compra o transformador, pede para o fabricante fator K igual a 1, seja a Tamura ou qualquer outro fabricante. Você instalou o transformador, tem um fator K igual a 4, a 20 ali instalado, e aí o que vai acontecer? Com 6 meses, 1 ano, o transformador vai começar a vai dar alarme, né? E aí vocês não vão entender, poxa, mas peraí, a minha carga tá tudo certo, e aí chama um fabricante que quer garantia. Às vezes o transformador chega a queimar. Nós vamos lá, nós temos todos hoje, os fabricantes têm equipamentos que conseguem observar e ver as características de como trabalhou esse transformador, e ele pode dizer o seguinte: olha, peraí, o transformador é fator K igual a 1, e a gente está observando aqui que essa carga possui um K igual a 20. Então, o que vai acontecer? O fabricante muito provavelmente não vai dar garantia para você, e você vai ter que comprar um equipamento novo, tá? Uma outra coisa que também é muito utilizada em sistemas com cargas não lineares são a blindagem eletrostática. Blindagem eletrostática nada mais é do que uma cordoalha, né, de alumínio ou de cobre que separa, que fica instalada no transformador entre primário e secundário. Isso evita que algumas correntes dispersantes que possam sair do primário para o secundário ou do secundário para o primário queimem, queimem a carga ou queimem a bobina do transformador. Só que a blindagem eletrostática ele não é um item de série e precisa ser solicitado pelo cliente. Ok? Esse só para vocês terem ideia, tá? A gente passou aqui rapidinho por distorção harmônica, mas aqui esse tema aqui é da tese de doutorado e pós-doutorado, entendeu? Então eu teria aqui horas e horas para discorrer a respeito desse tema aqui. Grau de proteção aqui é só uma tabela para vocês terem conhecimento. Isso aqui está disponível na internet, no site da Tamura, tá? E mais ou menos mostra, conforme a BNT, quais são os níveis de proteção que uma caixa oferece conforme a sua necessidade. Então, por exemplo, se vocês pedirem para nós, Tamura, fabrique um transformador para mim IP21, né? O IP21 significa que o numeral 2 ele é protegido contra objetos sólidos maiores que 12 milímetros, ou seja, não passa um dedo para dentro da chapa, né? E o 1 significa o seguinte, ó, protegido contra água, quedas verticais de gotas d'água, né? Então, agora, se você comparar com o IP54, né, olha aqui, protegido contra poeira, depressão e coluna d'água, máxima aspiração de 80 vezes o volume do invólucro. Então, tem filtro, tal, é uma abertura muito, muito pequena. E o 4, né, ó, protegido contra projeções de água. Então, cara, numa chuva, pode ter chuva que não vai molhar o transformador ali dentro, né? Então, aqui o único cuidado que eu falo para vocês é o seguinte: cuidem com quando especificarem o grau de proteção, tá? Porque quanto maior o grau de proteção, mais caro se torna o transformador. Vejam aqui, ó, aqui embaixo eu tenho o IP00,
Mais acima eu tenho um IP21, né? E compara com o IP54 aqui do meio, ó. Como ele é todo fechado, inclusive tem um telhado aqui em cima, né? Então ele é bem fechadinho. As vantagens do transformador a seco, né? Ô, Belchior, Oi, tem uma claro. dúvida aqui. Volta no slide anterior, por favor. Ah, peraí. Esse grau de proteção, esse tráfego com grau de proteção aí, IP54, digamos que ele seja a mesma potência de um IP00. Como que é a entrega de potência dele? Ele vai sofrer uma desclassificação de rating, algo do tipo? Como fala um pouquinho disso aí pra Não, gente? vamos lá. Quando, vamos supor, o senhor pediu um transformador de 1000 kVA para nós, IP00. Eu projeto ele certinho para a característica do IP00, considerando uma troca de calor para 40 graus, ele vai funcionar. Quando você me pedir um transformador de 1000 kVA com grau de proteção IP54, eu faço essa mesma. Como ele tem uma troca de calor um pouco mais prejudicada por causa das aberturas da caixa de proteção, tá? Eu preciso fazer o transformador mecanicamente maior do que um transformador 1000 kVA em IP00. Porque Caramba. eu tenho que fazer ele maior. Só para você ter uma ideia, se eu pegar o seu IP00 e colocar ele dentro de uma caixa IP54, eu tenho que testar, mas eu chego a um rating assim, uma perda na faixa de 40 até 50% de potência. Nossa, cara. Como eu falo para você. O que limita uma máquina elétrica é calor. Se você não pegar e garantir a troca de calor ou a retirada de ar quente de dentro desse ambiente, vai ficar circulando ar quente ali dentro. O delta T de temperatura, né? Hotspot vai ficar cada vez maior e o transformador não vai conseguir te entregar a potência que você quer no final. Entendi. Muito Tá? bom. Mas assim, eu não posso te afirmar a perda, mas tem perdas relativamente grandes. Porém, quando você pede uma potência dentro do invólucro, eu te garanto essa potência dentro do invólucro. Legal. Ok, Bom? obrigado. Bom, quais são as vantagens do transformador a seco? Ecologicamente correto, porque não tem nenhum líquido, né? Não tem óleo para contaminar, no caso de um suposto vazamento no meio ambiente. Manutenção reduzida, né? Essas comparações, depois eu vou chegar no final num comparativo com o seco e o óleo, elas são sempre comparadas com seu irmão com o isolamento em óleo, tá? Faça instalação, ou seja, conectou os terminais primários, conectou o terminal secundário, é só energizar, está funcionando. Dimensões reduzidas quando comparado com o transformador a óleo, porque o transformador a óleo ele possui os radiadores, né? Toda aquela parte de radiador para justamente fazer a dissipação térmica do calor do óleo. Só tem um monitor de temperatura de enrolamento para fazer a gestão de temperatura. Já no transformador a óleo, tu tens termômetro de óleo, relé de gás, válvula de alívio de pressão, é, é, dispositivo de alívio de pressão. Então, dependendo do transformador, tu tens o relé Burroughs ou ADAP. Então, assim, vários acessórios que precisam estar ligados para que o transformador funcione a contento. O caso do transformador, eu sei que eu consigo colocar ele próximo do ponto de alimentação, né? Ele tem por características elétricas uma excelente capacidade de esforço a sobrecargas de curta duração e resistência a curtos-circuitos e ao impulso atmosférico. Nenhum gás corrosivo, né, ou gás à base de flúor são liberados com o aquecimento da bobina, né? Isso é um outro ponto muito positivo. E ele tem um nível de segurança contra a explosão extremamente grande e ele não propaga chamas. Eu posso falar qual é a principal característica desse tipo de equipamento? Ele não espalha chama. Tu pode pegar um maçarico, jogar em cima do transformador e ele vai pegar fogo. A partir do momento que tu tira o maçarico dele, ele se auto-extingue. Então ele não propaga chamas. Aqui a norma, né, hoje aqui a vigente é 535.611, né? E ela tem a sua irmã IEC, que é a IEC 76, né, de 2018.
Local de instalação, ou então aqui vocês podem perceber que eu posso instalar esse tipo de equipamento nos mais diversos cenários, né? Plantas químicas, edifícios públicos, shopping center, hospital, aeroportos. Hoje, um dos mercados que a gente vende bastante são eletrificação de trens, né? Geração de energia, seja ela solar, eólica ou PCH, e também plataformas offshore ou onshore, né? Que são ambientes extremamente corrosivos para a aplicação do transformador. Lá atrás, lembra, eu comentei com vocês que são as características E2, C2, F1. Isso aqui são características, tá, inerentes ao transformador a seco, onde o E2 significa classe de resistência à condição ambiental, ou seja, ambientes que tenham constante condensação, né? C2 é classe de condição climática, ou seja, esse transformador ele pode trabalhar muito bem aqui no Brasil, ou eu posso levar lá para os Estados Unidos, Canadá, e operar até menos 25 graus, que o transformador vai ficar funcionando tranquilo. E a questão do F1 é o auto-extinguível, né? Ou seja, lembra que eu comentei com vocês? Coloco o maçarico, está pegando fogo. A partir do momento que eu tiro o ponto de geração de calor ou de fogo, ele tem obrigação de se auto-extinguir, sem usar qualquer meio para combater esse fogo, ele se auto-extingue. E aqui eu gostaria de frisar para vocês um diferencial. A Tamura, aqui no Brasil, ela é o único fabricante brasileiro, tá, que tem esse teste das condições climáticas da classificação ambiental, testado no laboratório no Chiesi, na Itália. Tá? Nós levamos um transformador de 750 kVA para lá e submetemos o transformador a funcionamento nessas condições extremamente agressivas, e ele tem que se comportar de forma sustentável, ou seja, dá a potência que foi projetada, a tensão que foi projetado, e ele funcionou a contento e foi aprovado. Outros fabricantes aqui no Brasil têm esse ensaio, mas de uma forma mais tropicalizada, não levaram no Chiesi, lá na Itália. Nossas normas, né? Então, hoje, aqui é mais uma proforma, né? Então, todos esses institutos, essas empresas, né, que são certificadoras, né? Nós temos o selo desses caras aqui, só para comprovar para vocês que os nossos processos, os nossos materiais são auditados, e tudo que a gente projeta ou promete, né, a gente entrega lá na ponta. Aqui só para mostrar para vocês sobre os ensaios, né? Por norma, todos os transformadores Residry são obrigados a passarem pelos ensaios de rotina, tá? E hoje a Tamura também executa o ensaio de tensão de descarga, de medição de descargas parciais, que era até pouco tempo atrás um ensaio especial, mas a Tamura executa em todos os seus transformadores, como rotina, tá? Também é possível fazer elevação de temperatura e impulso atmosférico, porém são ensaios que são contratados à parte, né? E você pode fazer também medição de ruído e curto-circuito. Porém, eu chamo a atenção para o curto-circuito, que o curto-circuito é um ensaio altamente destrutivo, ou seja, é um ensaio que é feito apenas em protótipo, né? O que, se um cliente quiser que a gente simule as características de curto-circuito do transformador, a gente pode fazer através de memorial de cálculo dos softwares que nós possuímos na Tamura. Aqui eu traço um paralelo, né, entre a questão do transformador a óleo e o transformador a seco. O que eu gostaria de deixar claro aqui para vocês, senhores? Eu não estou dizendo aqui que o transformador a óleo é ruim. Não. Os dois, eles têm o mesmo princípio de funcionamento, porém, um ele é refrigerado com ar e isolado com resina, e o outro utiliza papel e óleo isolante, né? Quando eu faço a comparação, os dois, eles podem funcionar perfeitamente na sua instalação. Porém, quando eu comparo um com o outro, né, eu tenho características que sobrepõem mais um projeto do que o outro. Porém, então, assim, quando eu falo no quesito segurança, né, os transformadores a seco são mais seguros
que o transformador a óleo pela questão de pegar fogo, né? Imagina os senhores, o óleo que ali dentro existe dentro do transformador, ele é igual a azeite, azeite que você usa na fritura em casa. Muita gente usa o azeite para pegar fogo no carvão para fazer churrasco. Então, o óleo, a partir do momento que entrou em ebulição, ele só apaga a partir do momento que ele simplesmente se extinguir, né? Se você não usar um meio ali para combater esse fogo no óleo, ele vai queimar até deixar de acabar. Então você imagina um transformador de 1000 kVA que tem aí cerca de 400, 500 litros de óleo, né? Até queimar tudo isso, ou então esse óleo vazar e cair numa nascente, cair no meio ambiente, né? Hoje existem os óleos vegetais, com base vegetal, que protegem o meio ambiente contra vazamento, mas que as questões do fogo, ele pega fogo também. Com relação à manutenção, é a mesma coisa. O seco, basta tu limpar ele com um ar seco, entendeu? Uma vez a cada 6 meses, se o ambiente não for extremamente agressivo, ele está pronto para rodar aí por mais 6 meses, 1 ano. Já o óleo, não. O óleo, por questões térmicas, você precisa frequentemente estar fazendo análise para ver se as características químicas do óleo estão ok, estão preservadas. Né? Igual a questão do óleo do carro, né? A cada 5, 10 mil quilômetros, você tem que trocar. A mesma coisa acontece com o óleo do transformador. E se ele não tiver dentro das características normais, você precisa intervir e trocar o óleo. Instalação flexível, né? Ou seja, tu pode colocar o transformador próximo do centro de carga. Eficiência energética, esse é um ponto muito importante, porém também ele não é definitivo. Via de regra, transformadores a seco, comparando projeto padrão com projeto padrão, eles são mais eficientes que o transformador a óleo. Porém, nada impede de você fazer um transformador a óleo com o mesmo nível de perda do transformador a seco. Tá? Então, é só comparando padrão com padrão. Durabilidade, né? Então, normalmente, os transformadores a seco, pelas características dele, tem uma característica de durar mais tempo, né? Que o transformador a óleo. O transformador a óleo tem uma expectativa de vida aí na faixa de 20, 25 anos, e o transformador a seco de 25 a 30 anos. Tá? E a ISO 14000, então, para empresas que procuram aquele certificado ambiental junto aos órgãos competentes, você consegue uma ISO 14000 muito mais fácil, né, do que quando você tem uma instalação com transformadores a seco, do que transformadores a óleo. Aqui, né, Wagner, cabe um parênteses também, muito importante, para as instalações de transformadores a óleo em projetos solares. Tá? O projeto solar, quando veio para o Brasil, né, aquelas usinas solares de grande porte, né, por questões financeiras, o transformador a óleo é mais barato para algumas potências quando comparado com o transformador a seco. As empresas começaram a aplicar de forma muito robusta o transformador a óleo, né? Porém, o que acontece? O transformador, por si só, ele é fabricado, ele é projetado para trabalhar a 100% de carga, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Quando você tem uma aplicação solar, né, você tem uma característica de carga de aplicação que ela é bem atípica. Como é que funciona uma energia solar? O transformador ele está desligado ou energizado a vazio à noite. O sol surge, né? Começou a geração. Quando chegou lá pelas 10 horas, atinge o pico de potência, né? Que vai até as 3, 4 horas da tarde e depois tem um declínio de geração até as 18 horas do dia, né? O que acontece? Então, às 6 horas o transformador começa a esquentar, né? Esquentou. No caso do óleo, ele nem chegou no limite de temperatura do óleo, né? Tá no regime nominal, o óleo ainda não chegou na sua temperatura máxima e depois esfriou. Esses transformadores, com o passar do tempo, eles começaram a queimar de forma muito precoce ou dar indícios de gás de forma muito precoce.
os fabricantes que fabricavam esses transformadores começaram a avaliar esses projetos e começaram a ver que existia uma geração de gás muito grande e fora dos padrões normais acontecendo nesse tipo de aplicação. Reforço, isso acontece nas aplicações de energia solar, né? E aí o pessoal ainda não chegou numa conclusão, mas os estudos mais recentes dizem que esse esquenta e esfria do transformador a óleo faz com que algumas células de celulose ou até de oxigênio se desprendam, perdão, algumas células de oxigênio e hidrogênio se desprendam das células de celulose do papel colocado no fio do transformador a óleo e essas moléculas em alta concentração elas vão gerando gás, né? Que dependendo da concentração faz com que os relés atuem, né? Ou até no pior dos casos, como esses gases gerados ali dentro, muitas vezes é o acetileno que é gerado, ele pode pegar e pode vir a explodir e o transformador pegar fogo. Tá? Isso é uma característica, tá bom, pessoal? Então, assim, e como geração solar, existem contratos extremamente rígidos em relação à geração de energia, a gente percebe um movimento, principalmente nos últimos 4 anos, de substituição de transformadores a óleo por transformadores a seco. A Tamura, o ano passado, vendeu mais de 500 MVA em transformadores a seco para projetos solares, tá? E aí tu pode perguntar, poxa, mas é um pouco mais caro, né? Ele é um pouco mais caro, mas a característica do transformador não parar faz com que o payback do cliente se permaneça e ele não corra o risco, muitas vezes, de ter seu projeto parado temporariamente por uma questão de uma queima ou de uma retirada precoce do transformador a óleo do sistema. Tá bom? E era isso. Da minha parte de transformadores de média tensão, né? Acho que eu fiquei religiosa passei um pouquinho do meu tempo. Professor e demais acadêmicos aí, fico à disposição para perguntas. Muito bom, Belchior. Pessoal, alguma dúvida? Aproveitem a presença do Belchior, da Tamura. Fiquem à vontade. Cananda, Luan, Sancler. Falaste que, comparado em questão de potência, seria a mesma eficiência, mas o transformador a óleo ele não tem a vantagem de ter um meio de resfriamento mais eficiente que o a seco? Não, na realidade não. O que acontece? Como eu comentei ali, o transformador basicamente é bobina de alta e baixa tensão, né? O fio ali, e esse princípio do eletromagnetismo faz com que o seu meio se aqueça, né? O transformador, só para você ter uma ideia, então, quando eu faço um transformador a seco, eu preciso só do ar e da resina. Já o transformador a óleo, eu tenho, além da parte ativa do transformador, que é núcleo, bobina de baixa tensão e bobina de média tensão, eu tenho toda uma área que muitas vezes chega a 2 ou a 3 vezes maior do que a área da parte ativa do transformador para refrigerar esse equipamento. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho que colocar lá, dependendo da potência, vamos pegar o 1000 kVA como exemplo, 200, 300, 400 litros de óleo que ficam circulando ali dentro para refrigerar. Então, o que acontece? Quando eu falo em eficiência, o transformador a óleo tem a eficiência de refrigerar, mas utilizando o óleo como meio refrigerante e isolante, e o transformador a seco apenas a resina e o ar externo. Mas, nesse caso, dependendo das condições, se eu precisar de um equipamento externo,
eu vou precisar de um custo bem elevado para um a seco, justamente porque ele precisa de toda uma isolação e um tratamento, uma blindagem. E Sim. um transformador a óleo, não. Ele já vem blindado. Mas aí, Sancler, depende. Tudo é questão de você colocar os valores numa planilha e planilhar. Enquanto você faz, por exemplo, um transformador a seco, vamos lá, IP54, né, mais caro, né, que um transformador IP00, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma base, né, e vai colocar o transformador ali IP54. Quando aí você tem um custo X. Quando você vai instalar o mesmo transformador, só que a óleo, veja o que a norma ABNT exige ou até a norma da sua concessionária local ela exige. Você vai ter que fazer uma base para esse transformador. Você vai ter que fazer uma bacia de contenção de óleo. Você vai ter que fazer um sistema de filtragem desse óleo para que esse óleo não vá para uma nascente, né, ou caia no ambiente de forma despreparada. Você vai ter que fazer uma parede corta-fogo, né? Então, vai ter que fazer todas essas questões, se você for fazer ele dentro das normas, e quando você coloca isso no papel, você vai ver que a diferença entre o óleo a seco, eles caem por terra. Por isso que hoje, o Pedro depois até pode falar melhor do que eu, cerca de, acho que mais de 50% dos nossos projetos de skid solar, tá? Eles são com transformadores em IP54. O cara coloca o transformador dentro do skid, não coloca numa subestação abrigada, porque fazer ele ou a óleo numa subestação externa, os custos quase que se equiparam. E aí as outras características, os outros benefícios que o a seco oferece em relação ao óleo, fazem com que o mercado comece a se inclinar mais para o transformador a seco. Sancler, o que eu quero te dizer é que assim, ó, tem aplicações e aplicações. Por exemplo, em Minas Gerais existe a presença maciça da Vale, né? Das minas da Vale, né? Então o que que acontece? O ambiente de mineração é muito pó, é muito agente químico em suspensão. Em situações como essa, não adianta, eu até falo para os nossos clientes, não compensa colocar um transformador a seco, porque o cara vai ter ao critério da manutenção vai cair por terra, porque o cara vai ter que fazer uma manutenção regular, e os filtros do transformador do IP54, o cara vai ter que limpar com uma regularidade muito grande, né? Então, em situações como essa, a gente fala que vai ser mais barato e mais útil para o cara colocar transformadores a óleo. Mas falo para você que assim é uma tendência muito grande, tá? Principalmente os transformadores industriais, a partir do 300 kVA, eles serem substituídos, os transformadores a óleo pelo transformador a seco. Fizeste referência a esse período da 300 kVA, mas tem um limite, né? Porque eu tenho mais contato com a parte de transmissão e por onde eu ando, a parte de alta, de transmissão mesmo, é tudo a óleo. Não Ah, existe nada sim, com relação a seco sim. aí. Ah, não, sim, na verdade, ali, inclusive eu comentei, né? Os transformadores a seco, se eu não me engano, tem um relato num transformador na Europa em 69 kV, tá? Mas hoje, no mundo, transformador a seco, olha, para não dizer 100%, tá? Ele se limita a 34,5 kV. Então, nas geradoras de energia, nas transmissoras de energia, a presença que daí tu usa níveis de tensão 69, 138, 230, 345 e 500 kV, aí é transformador a óleo e aí não tem jeito. Não tem jeito. Porque também, Sancler, aí eu não tenho aqui, mas existe uma parábola, um gráfico, inclusive depois eu posso mandar para você, que um gráfico potência versus preço, né?
tu tens o que é? A diferença comercial entre um transformador a óleo e a seco em relação à potência. Tem uma parábola que a gente traça, diz assim, quanto menor a potência, maior é a diferença entre um seco e a óleo. Essa diferença vai caindo, vai caindo quanto for pela paralela que vai aumentando a potência. Então, começa ali em 300 kVA, a diferença começa a ficar pequena, onde chega ali a níveis de 500 kVA, que são quase que elas por elas, e isso vai até 3.000 kVA, né? A partir do 3.000 kVA, a diferença começa a crescer de novo, e aí o transformador a óleo, ele começa a ser financeiramente mais viável, a casa aí de 10%, 10, 15%. E aí, quanto maior a potência, 15 MVA, 20 MVA, esse percentual ele dispara um pouquinho. Ok, obrigado. Olha. Mais alguém, pessoal? Pedro, vou passar a palavra para ti, então, parte de sistemas de energia, né? Então, Belchior,